Às vezes, um dos maiores desafios que a gente tem escrevendo é aquela sensação que a gente devia estar escrevendo mais. Por vezes, a história tá incrível na nossa cabeça, mas a gente não consegue seguir em frente. Ou pior, sabe quando você tem uma história incrível, né? Uma ideia muito boa e não consegue adicionar ela no contexto daquilo que você já escreveu? Pois é, eu passei tudo isso com o meu livro, O Vale da Morte, que é um livro de suspense e terror sobre um grupo que tá sobrevivendo no apocalipse. Pra quem não sabe, uma vez por mês eu tô lançando vídeo aqui no Plantão Geek sobre os bastidores da minha escrita, né? Como foi o meu processo escrevendo esse meu livro aqui. E no vídeo de hoje eu vou falar de alguns dos desafios que eu passei com o Vale da Morte. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje trazendo aqui pra vocês um vídeo especial, né, o nosso vídeo mensal sobre escrita. E se você já curtiu a temática, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. Você também pode compartilhar esse vídeo pra todo mundo que tem interesse, né, nesse universo de escrita, de literatura, que você me ajuda demais fazendo isso, tá bom? O vídeo anterior sobre bastidores de escrita foi sobre personagens, né, como é que eu criei alguns deles, como é que funciona ali pra você escolher pontos de vista, né? Eu vou ter um narrador só, vou ter mais de um narrador. Caso você tenha perdido esse vídeo, eu vou deixar o card aqui aparecendo pra você clicar e assistir. Mas o vídeo de hoje vai ser justamente sobre desafios, né? Sobre você não se sentir suficiente enquanto você tá escrevendo. Toda aquela pressão, geralmente, que um autor sente, né? De não tá colocando as ideias no papel da maneira que deveria. Ou pelo menos de como gostaria de estar colocando ali no papel. Pra quem não sabe, eu comecei a escrever o meu livro, O Vale da Morte, em 2012, quando eu tava na escola ainda, pra vocês verem há quanto tempo que eu tô trabalhando nesse material, né? E a primeira coisa que eu escrevi do meu livro foi o final dele. Só que assim, não foi o final do livro, foi o final da saga, porque sim, O Vale da Morte é o primeiro de uma saga. Então pensa, que menina doida, né? Já escreveu ali como a primeira coisa que decidiu escrever foi o final da história toda. Sabe onde é que eu escrevi isso tudo? Num caderno de 10 matérias, o mesmo caderno que eu usava ali na escola. Eu peguei a última matéria, que eu não usava pra nada, e comecei ali a escrever as coisas. Logo, eu peguei um caderno novo ali de 10 matérias, só pra eu poder escrever as coisas de O Vale da Morte que vinham na minha cabeça. E depois, quando eu tive tendinite, eu ainda tive a pachorra de me perguntar da onde que tinha vindo isso, né? Por que que eu escrevi no caderno? Já tinha computador naquela época, né? Mas eu não sei, gente, eu só escrevi, veio a ideia e eu botei pra fora. Aliás, isso já fica aqui como uma dica pra vocês, né? Sempre que vocês tiverem uma ideia, não importa se você vai usar ou não, escreve em algum lugar. Se você fica melhor ali escrevendo no celular, escrevendo no computador, vai na fé. Se você fica melhor com papel, igual eu, que até hoje eu sou assim, se eu não escrevo as coisas no papel, parece que a ideia vai embora, vai fugir. Sempre escreva as suas ideias, porque elas podem ser úteis depois. O máximo que vai acontecer é aquela ideia não ser útil pra você naquele momento, entendeu? Mas escreve, vai que... Escreve, tá? Eventualmente, quando a gente tá organizando ali a história, vem a pressão. E não é uma pressão que vem dos outros, né? Eu diria que a pressão que vem de você mesmo é muito pior. Ai, será que eu tô escrevendo pouco? Será que eu escrevi uma cena maçante? Será que eu me estendi muito em determinado capítulo? Sempre tem essas dúvidas, essa insegurança em relação à própria escrita. Cara, tinha época que eu escrevia, tipo, 2 linhas de livro, sabe? 2 linhas por um capítulo e eu me sentia péssima, porque eu ficava pensando que eu não tava escrevendo o suficiente. Com o tempo, eu fui entender ali melhor como é que funcionava a vida de alguns escritores que eu admirava muito. Nessas pesquisas, eu descobri, por exemplo, que o Stephen King, ele tinha ficado tão frustrado com o próprio progresso dele, que ele jogou fora, ele jogou no lixo Carrie a Estranha. Olha só isso, gente. Hoje todo mundo sabe muito bem o impacto que Carrie a Estranha tem, tanto no mundo da literatura, quanto no mundo audiovisual, inclusive. Imagina se o Stephen King tivesse jogado o livro fora. Ainda bem que a Tabitha King, que é a esposa ali do Stephen, pegou o livro do lixo e falou, mano, pelo menos termina de escrever isso daí. Não importa quando, só termina de escrever esse material aí. Dito e feito, né? Eventualmente o Stephen King terminou Carrie e foi um grande sucesso, foi o começo ali da carreira dele. O autor Neil Gaiman, inclusive, né, que se meteu em um monte de polêmica aí, né, tem uma entrevista dele que ele fala que ele escreveu 20 palavras por dia quando ele tava trabalhando em Coraline.
Olha só isso, gente. Com isso tudo, eu pensei, cara, se esses escritores super talentosos passam por isso, quem sou eu na fila do pão da escrita que eu não vou passar também? Então, assim, a primeira etapa para você tentar diminuir um pouco essa pressão que você sente com a escrita é você pensar que você não é o único passando por isso, que os escritores que você gosta também passaram por isso. Eu citei aqui exemplos, né? Mas eu tenho certeza, cara, o escritor favorito que você tem também passou por isso. Uma coisa legal que eu fazia, né, pra me incentivar a escrever, seria gerar gatilhos criativos pra mim. O que seria um gatilho criativo? Seria alguma coisinha que você faz ali que vai te incentivar a ter ideias e te influenciar a escrever algumas coisas. Por exemplo, o Vale da Morte, como eu falei, ele é de suspense e terror. Então, na época, tudo que eu assistia, né, filme, série, etc., era relacionado a esse gênero. E o mesmo se aplicava a livros, a histórias em quadrinhos, a jogos que eu jogava na época, tudo era na temática de suspense e terror, temática de apocalipse e por aí vai. Então, por exemplo, The Walking Dead era a série do momento. Obviamente, eu assistia tudo The Walking Dead. Inclusive, eu fui atrás dos quadrinhos de The Walking Dead e acabei lendo todos também. Eu assistia um monte de filme do George Romero, que é um diretor muito conhecido aí pelo universo de zumbi. Então eu vi A Noite dos Mortos-Vivos, O Despertar dos Mortos, Exército de Extermínio e mais um monte de filme da filmografia desse cara. Até os jogos que eu jogava ali na época eram de temática de suspense e terror, coisa com zumbi. Então pode apostar que eu joguei todos os Resident Evil que tinha ali na época. Hoje eu não tô tão atualizada, né? Mas na época, Resident Evil 1, 2, 3, 4 e 5 eu joguei. Left 4 Dead 1 e 2, The Walking Dead também, né? Aquele jogo da Telltale que eu amo até hoje. Dead Island, Dead Rising, todos esses jogos de temática zumbi eu estava jogando. E pra que isso tudo serviu, né? Pra que a minha mente ficasse pensando nessa temática e me gerasse um gatilho pra eu continuar escrevendo Vale da Morte, me gerasse ideias pra minha história. E, gente, funcionou perfeitamente, tanto que até hoje na minha escrita, né, no meu trabalho, isso funciona. Quando eu tenho que escrever qualquer roteiro de qualquer coisa para alguma temática, eu fico consumindo conteúdos associados àquela temática, gerando gatilhos criativos para me ajudar na escrita. Então, caso você esteja empacado aí com a sua escrita, vale a pena tentar isso, tá? Vale a pena você buscar gatilhos criativos. Inclusive, música também ajuda, tá, gente? Olha, as músicas que eu escutava na época era tudo cinemática, aquela coisa instrumental, né, que puxa uma sensação, assim, de suspense e tal. Esse tipo de música funcionou comigo. Com você pode ser um outro estilo de música, mas busque ali musiquinhas que lembrem a sua trama. Isso pode gerar algum gatilho criativo também. Inclusive, pra quem não sabe, aqui no final do meu livro, ó, tem a minha cara, né, obviamente, mas aqui no final tem um QR Code que você pode acessar e ele dá diretamente na playlist do livro, que são músicas que eu ouvia enquanto eu estava escrevendo. Algumas delas, inclusive, eram músicas que eu escutava no MP3, porque sim, né, nessa época eu tava escutando MP3. Outra coisa que eu queria comentar hoje é em relação a um outro problema que eu tive, porque às vezes eu tinha uma ideia muito boa, mas ela não se encaixava na história ou então no capítulo que eu tava escrevendo. Cara, que raiva quando você tem uma trama super legal, aí você pensa do nada, nossa, e se eu fizesse tal coisa acontecer com tal personagem? Aí você vê e aquilo não faz sentido nenhum pra história que você está escrevendo, naquele momento que você tá retratando. Aí, sei lá, você tenta forçar ali situações pra poder encaixar a sua ideia e nada dá certo. Numa dessas, geralmente, a gente fica ali com fama de cabeça dura. Porque, cara, se você teve uma ideia muito bacana e não está conseguindo encaixar na história, talvez seja porque aquela ideia não pertence a essa história. Moral da história, gente, às vezes você vai ter ideias muito boas que não vai usar, que você vai jogar fora. Outra coisa que pode acontecer é que aquilo que você jurava que estava excelente, né, que você escreveu, pá, pum, deixou tudo bonitinho ali, às vezes o que você acha que tá perfeito pode sofrer uma modificação e a história pode ficar melhor ainda. Ou seja, uma grande dica que eu dou aqui pra quem tá escrevendo é pra você ser um pouco humilde e menos apegado no seu material. Saiba que você pode ter outras ideias que podem substituir aquilo que você já escreveu. Ideias que podem ser muito mais frutíferas, que podem dar muito mais dinamismo pra sua história. Então não fica pensando muito que, nossa, cara, esse capítulo tá tão perfeito, eu gosto tanto de tal coisa que eu fiz
fiz acontecer, mas de repente uma outra ideia que você teve ficaria melhor naquele capítulo. E aí você vai ter uma escolha a fazer, né? Você pode apagar aquilo que foi feito e adicionar a novidade, ou então perder uma grande oportunidade de dinamismo. Essas decisões acontecem bastante no universo de escrita. Eu vou dar um exemplo pra vocês, né? Na primeira versão da minha história, todos os pontos de vista eram dos protagonistas, né? Que são 6 personagens principais que estão passando aqui na tela. Eles eram os narradores da história, só acontecia as coisas no ponto de vista deles. Mas aí, quando eu tava editando o livro, eu percebi que tava faltando dinamismo, né? Eu tava utilizando muito do mesmo ambiente e só trocando o narrador. E isso não era muito interessante, né? Não trazia ali a dinâmica que eu gostaria do livro com o leitor. Eu acho que o leitor ia achar um pouco maçante em determinado momento. Grande parte do cenário do meu livro, né, em determinado ponto aqui da história, se passa numa sala de aula. Ou seja, eu tava muito nessa sala de aula, cara, e eu precisava sair, só que eu não podia fazer os personagens sair da sala de aula. Não naquelas circunstâncias. Logo, durante a edição do livro, eu simplesmente dei pontos de vista para personagens que não eram os protagonistas, mas que tinham uma trama que envolvia eles. Por exemplo, tem uma professora de biologia aqui no meu livro que se chama Tasha. Ela foi professora dos meus protagonistas na época que eles ainda estudavam na escola, só que em determinado momento ela sai da sala de aula. Na versão original, eu ficava ali no ponto de vista apenas da galera que ficou na sala. Então eles ficavam debatendo um monte de coisa, né, brigando, etc. Só que aí quando eu tava editando eu falei, cara, isso não é interessante, a audiência já entendeu que eles estão aqui nessa sala, que eles estão com esses problemas e tudo mais. O que seria mais interessante se eu fizesse o leitor acompanhar a jornada da professora, que tinha saído da sala. Inclusive eu conseguiria trazer mais informações, né, informações fora do escopo dos protagonistas. Coisas que os personagens não iam saber, mas que o leitor iria. Então você vê, foi uma ideia que não tava ali no material original, foi criada do zero, e assim surgiu um capítulo totalmente exclusivo durante a fase de edição do material. Então você vê, eu já tinha terminado o livro. E eu fiz a mesma coisa com um outro personagem, que é um cara árabe, que se chama Rahim, mas esse eu não posso falar muito bem o que eu fiz, né? Eu adicionei ali um ponto de vista dele, é claro, mas eu não posso dar tantos detalhes da trama dele, igual eu fiz com a professora, senão vai ser spoiler, né? Então se você quiser saber, você vai ter que comprar o livro, ler, e depois me fala o que você achou, tá? Porque eu tô muito interessada em feedbacks. O que eu aprendi com isso tudo? Deixa de ser cabeça dura, você escritor. Não se apegue ao seu próprio material. Não ache que a sua cena sempre vai ser impecável, sempre vai ser boazuda, e que não dá pra melhorar, e que é impossível você adicionar mais dinâmica e esse tipo de coisa. Só pra você saber, eu reescrevi o meu prólogo, o prólogo desse livro aqui, 7 vezes. Isso porque uma hora eu achava que eu tava dando muita informação, outra hora eu achava que eu tava dando informação de menos. Então assim, dê o seu material para as pessoas lerem, para você saber ali o que você tá acertando, o que você tá errando. E ao mesmo tempo, uma coisa importante, gente, tenta dar o seu material para as pessoas lerem, pessoas que sabem fazer uma crítica construtiva, que não só apontem o que você tá fazendo de errado ou o que você não fez bem, mas como também façam sugestões do que você pode mudar. Porque é muito fácil você achar alguém que aponta erro seu. O que é difícil é você achar alguém que aponta um erro e uma forma de você corrigir. Busquem pessoas, busquem leitores que vão corrigir o seu material, dar sugestões pra você. Que aí você pode avaliar quais ideias funcionam e quais ideias não funcionam. E acima de tudo, gente, só pra encerrar esse vídeo aqui, não se force a escrever. Se você não está preparado pra escrita, se você tá sem ideia e precisa de um tempinho pra gerar aqueles gatilhos criativos, respeite o seu momento. Não vai se forçar a escrever, porque senão você pode escrever porcaria. Ou pior ainda, aumentar aquele nível de pressão que a gente falou no começo do vídeo. O que você precisa saber é que fazer nada não vai mudar a situação. Então, se você quer lidar com essa procrastinação que você tá sentindo, você tem que fazer alguma coisa. Como, por exemplo, buscar os gatilhos criativos que eu tinha sugerido, né? E foi isso que eu aprendi escrevendo O Vale da Morte. Mas então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. Compartilhe esse vídeo pra todo mundo que você conhece que também gosta ali, né, de filme, série, gosta de cinema, porque o canal fala bastante disso. E acima de tudo, que gosta desse universo da escrita, de literatura. Você me ajuda demais compartilhando o vídeo pra essas pessoas. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!